No grande expediente, passamos a palavra ao ilustre senhor Antônio Joelmir Pinho, que terá 15 minutos para a sua explanação. Vamos voltar sem saber nem o que é que está faltando. Tá, tranquilo. Ok. Ok, presidente. Muito obrigado. Tem a palavra, Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem 15 minutos para fazer as suas explanações. Bom, senhor presidente, eu estou às ordens da casa, mas eu acho que era importante que a gente fosse ouvido, tá? Por gentileza, eu vou fazer o que eu faço em sala de aula como professor quando a turma está muito agitada. Vamos brincar durante 20 segundos de escutar o silêncio. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, antes de iniciar a apresentação dos motivos que me trouxeram à tribuna desta Casa Legislativa no dia de hoje, devo dizer-lhes que não falo aqui em meu nome individualmente. Na verdade, tenho a alegria de ser porta-voz de dezenas de pessoas que fazem parte da Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri, a APREC, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de Juazeiro do Norte, fundada em abril de 2003. Reporto-me, pois, nesse instante, ao quadro de dirigentes e associados da APREC para registrar de público minha mais sincera gratidão pela confiança e pela honraria de falar em nome de cada um e de cada uma de vocês. Vale ressaltar, senhor presidente, senhores vereadores, que a APREC se caracteriza como organização plural, autônoma e independente de qualquer instituição partidária, governamental ou religiosa, congregando em seus quadros pessoas residentes ou domiciliadas em qualquer um dos municípios integrantes do território do Cariri, e aqui nós estamos falando do Cariri cearense, do Cariri paraibano e do Cariri pernambucano. A APREC atua, portanto, nesses 3 estados do Nordeste. Que livremente as pessoas que fazem parte da APREC aderem livremente à instituição e, portanto, decidem fazer parte e se comprometer com suas finalidades e suas disposições estatutárias. Dentre as muitas finalidades da Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, uma merece destaque nesta ocasião. Observando o que dispõe o seu estatuto social, a APREC se propõe a contribuir e influir na definição de políticas públicas que assegurem os direitos fundamentais das pessoas com deficiência renal crônica, transplantados e ou com diabetes. E aqui vale um adendo. A diabetes, ela é uma decorrência, muitas vezes, da condição de paciente renal. Portanto, é uma causa que está umbilicalmente ligada à causa do paciente renal crônico, especialmente. É exatamente isso, senhoras e senhores, que estamos buscando aqui hoje. Isso se chama, o que a APREC faz neste momento, nesta augusta Casa de Leis, se chama cidadania ativa. Ademais, senhoras e senhores, é objetivo da APREC assegurar o acesso dos associados e da população a informações e processos formativos e educativos sobre doença renal crônica, transplante de órgãos e tecidos e diabetes, bem como sobre direitos básicos e políticas públicas dirigidas a este segmento da população e seus familiares. É justo aqui registrar que, ao longo dos 16 anos de existência da APREC, foram realizados mais de 50 transplantes com a ajuda direta desta associação.
Talvez somente quem depende de uma máquina de diálise para manter-se vivo, e especialmente quem ganhou uma nova vida a partir de um transplante, pode dizer o que significa isto efetivamente. A insuficiência renal crônica, senhoras e senhores, também chamada de doença renal crônica, é a perda lenta do funcionamento dos rins, cuja principal função é remover os resíduos e o excesso de água do organismo. A insuficiência ocorre quando uma doença ou outra condição de saúde prejudica a função renal, causando danos aos rins e levando ao acúmulo de líquidos e resíduos no organismo. A doença afeta a maioria dos sistemas e funções do corpo, inclusive a produção de glóbulos vermelhos, o controle da pressão arterial, vereador Adalto, a quantidade de vitamina D e a saúde dos ossos. É, portanto, uma doença que mexe significativamente com todo o metabolismo e com toda a vida do paciente. Estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal decorrente de várias causas. A doença renal crônica causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa de crescimento de mortalidade. No Brasil, o número de pacientes com doença renal crônica que precisaram de diálise cresceu de 42 mil no ano 2000 para 122 mil em 2016, vereadora, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Segundo matéria publicada no jornal O Povo, em 12 de março de 2014, no Ceará, mais de 500 mil pessoas sofrem de alguma doença renal, e dessas, quase 3 mil passam por tratamento de diálise. A média diária, pasmem, a média diária é de 22 pacientes que tiveram quase a totalidade da perda das funções dos rins, segundo matéria do jornal O Povo e segundo a própria Central de Transplantes do Ceará. Embora não se tenha dados precisos e oficiais sobre o número de pacientes renais crônicos em Juazeiro do Norte, e este é um primeiro desafio a ser enfrentado, além de outras informações importantes para a definição de políticas públicas de enfrentamento do problema, relatos de dirigentes da Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri, a partir da vivência prática, a partir do dia a dia, apontam para o crescimento do número de pacientes ao longo dos anos e para várias dificuldades no atendimento dos mesmos. Esse é um desafio a ser enfrentado conjuntamente pela Secretaria de Saúde, as organizações da sociedade civil e a comunidade juazeirense, podendo a Semana Municipal de Prevenção à Insuficiência Renal Crônica e Atenção ao Paciente Renal Crônico, objeto da propositura aqui defendida, constituísse em um importante ponto de partida para esse enfrentamento conjunto e articulado. Mais uma vez, permitam-me um parêntese. Nós estamos falando de duas estratégias fundamentais. Primeiro, prevenir a doença, evitar que novas pessoas se tornem pacientes renais, especialmente paciente renal crônico. Mas mais que isso, ou tão importante quanto prevenir, é cuidar de quem já está vitimado. Portanto, são duas estratégias fundamentais que precisam caminhar conjuntas. Apenas para que possamos entender um pouco mais a questão, peço-lhes um tanto de paciência para, valendo-me de recursos didáticos adquiridos ao longo de mais de 3 décadas, de militância na educação, lhes apresentar, ainda que de forma breve e como leigo, algumas informações técnicas importantes ao melhor entendimento da matéria em pauta. Recurso essencial para a maioria dos pacientes, a hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode mais fazer. O procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também
Através da hemodiálise, se controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. As sessões de hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas especializadas ou hospitais, que no Cariri ainda são muito poucas para a demanda que nós temos. Já o transplante renal é uma opção de tratamento para os pacientes que sofrem de doença renal crônica avançada. No transplante renal, um rim saudável de uma pessoa viva ou falecida é doado a um paciente portador de insuficiência renal crônica e avançada. Através de uma cirurgia, esse rim é implantado no paciente e passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas. Seus próprios rins, normalmente, permanecem onde eles estão, a menos que estejam causando infecção ou hipertensão. O transplante renal é considerado a mais completa alternativa de substituição da função renal e um sinônimo, uma associação de libertação, pelo menos da máquina, embora não signifique a cura definitiva, porque o paciente ainda precisará seguir com um tratamento que precisa ter uma política pública que a assegure. O sofrimento causado pela insuficiência renal crônica afeta não apenas o paciente, mas toda a família, já que são exigidos cuidados especiais que, além de demandar uma grande dedicação de tempo, demanda custos que nem sempre a família tem condições de assumir. Assim, contribuir para a prevenção à insuficiência renal crônica e assegurar a adequada atenção ao paciente renal crônico é tarefa urgente e imprescindível que, para além da garantia do direito à saúde previsto na própria Constituição Federal de 88, caracteriza-se como uma ação primordial de cuidado, respeito e dignidade. Essa é uma responsabilidade da qual este Parlamento, o Executivo Municipal e a sociedade juazeirense não poderão se eximir, senhoras e senhores. A proposta é, pois, instituir, no âmbito do município de Juazeiro do Norte, a Semana Municipal de Prevenção à Insuficiência Renal Crônica e Atenção ao Paciente Renal Crônico, a ser realizada na última semana de abril de cada ano, numa justa homenagem, inclusive, à PREC, fundada neste mês, lá em 2003. A semana terá por objetivo conscientizar a população do município através de procedimentos informativos, educativos e organizados sobre a importância da prevenção de doenças renais, da atenção ao paciente renal crônico e da doação de rins. Defendemos, vereadores e vereadoras, que a semana seja comemorada com destaque e extensivamente divulgada e que esta casa autorize o poder público municipal a estabelecer e organizar, de forma direta ou em parceria com organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, calendário de atividades a serem desenvolvidas durante o período. Ressaltando-se aqui, senhoras e senhores, como é do conhecimento de vocês, que caso esta parceria com a sociedade civil demande a transferência de recursos, esta deverá ser feita com base na lei do marco regulatório em vigência e obrigatória para os municípios desde 2017. Como poderá ser visto no texto do projeto de lei que acabou de ser lido pela secretária, apresentado nos termos regimentais a esta casa pelo nobre vereador Adalto Araújo, a quem agradecemos aqui de público pela parceria, a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, por meio de sua Secretaria de Saúde ou equivalente, porque o nome da secretaria pode mudar numa futura reforma administrativa, poderá providenciar material de divulgação da Semana Municipal de Prevenção à Insuficiência Renal Crônica e Atenção ao Paciente Renal Crônico. O projeto de lei propõe ainda que a semana seja incluída no calendário oficial do município e realizada anualmente. Acreditando ter trazido alguma luz inicial à discussão e votação do projeto de lei em tela, pedimos vossas adesões ao mesmo, inclusive dos vereadores que não ficaram na sessão, ou na apresentação, me perdoem,
e sua aprovação por esta Casa de Leis, nos colocando, por fim, à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários e nos sejam possíveis. Em nome da Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri, muito agradecido a todos e a todas pela atenção e ficamos à disposição. Joemir, alguns vereadores, você pode sentar, que alguns vereadores vão fazer suas considerações e logo após você terá 2 minutos para fazer seus esclarecimentos finais. Com a palavra, o vereador Adalto Araújo. Boa tarde, Joemir. Boa tarde, Haroldo, tesoureiro da APREC. Boa tarde, Vanderlei, presidente. E as outras pessoas que participam lá da APREC. Esse convite eu fiz depois de fazer uma visita à Associação dos Pacientes e Amigos Renais do Cariri. A gente vê, a gente participando lá, a dificuldade que eles têm para com o problema do que eles tratam. Hoje, pela madrugada, o vereador Claudionor Mota, presidente, eu recebi vários telefonemas e, infelizmente, foi no horário que eu não podia atender, que estava dormindo, e uma paciente que estava se preparando para ir na fila dos pacientes e hoje foi contemplada. Sandra Teixeira, uma amiga nossa, né, já foi feita a cirurgia, está ali o amigo Vanderlei também, que já está se preparando, agora dia 18, se Deus quiser, vai fazer. E a gente só sabe o que é isso, quem passa. A gente só sabe acompanhando e ouvindo os relatos de cada um. Eu estive lá onde eles fazem a hemodiálise e a gente vê o sofrimento que cada pessoa dessa sai 2 vezes, 3 por semana, para passar 2, 3 horas numa cadeira, né, para fazer aquele velho tratamento, esperando uma oportunidade que nem todos têm, né, essa oportunidade. O Vanderlei, o Haroldo, que durante vários anos foi a sua associação ali vizinha à minha casa, na Todos os Santos, a gente vê o trabalho que eles desempenham, juntamente com toda a equipe. Portanto, eu queria lhe agradecer e parabenizar nessa tarde e pedir que fosse enviado ao ofício, senhor presidente, na próxima sessão, aos deputados estaduais da nossa região, ao secretário de saúde do estado, ao secretário de saúde do nosso município, ao senhor prefeito, e que essa casa também todo se empenhe nessa situação, porque nem sempre eles têm a logística e também a condição do translado para quando acontece uma situação como foi hoje a da Sandra Teixeira, que ela estava na fila e de repente chegou na madrugada. E você tem que estar lá no máximo em 4, 5 horas. E ela teve que se desdobrar aqui hoje de madrugada com os amigos para arrumar uma passagem para ir de avião e já foi operado uma hora dessa, graças a Deus já está se recuperando. Então, o meu pedido é para que a secretária de saúde tenha assim um olhar e tenha uma logística para que possa deixar a condição de quando acontecer isso, ter já aquela reserva, aquele encaminhamento para que essas pessoas não percam uma oportunidade que surge na sua vida. Então, parabéns a vocês que fazem a APREC e quero agradecer aqui a presença do Joemir. Com a palavra, o vereador Gleidson Bezerra. Senhor presidente, tentar ser o mais breve possível, mas não poderia deixar de passar, sem fazer o registro do nosso agradecimento e as nossas congratulações, parabenizar o vereador Adalto Araújo por ter trazido o professor Joelmir, que aqui representa a APREC, cumprimentar os demais que fazem parte da APREC, e dizer que, pelos números apresentados, a matéria por demais é importante e precisa ser dada a atenção que se presume ter a partir não somente de uma semana, mas de políticas públicas voltadas para a causa. Mas lógico que a semana ela traz em si esse emblema.
essa necessidade de chamar a atenção para a discussão. E coisa que a APREC já vem fazendo, o colega Haroldo e todos os outros colegas que fazem parte do Lindomar e os demais fazem. E essas entidades do terceiro setor têm esse papel muito importante na nossa sociedade em várias áreas de atuação. E com relação à questão dos pacientes renais, não é diferente. Pelo contrário, é referência. Antes de chegar aqui, eu dizia, acompanho só pelo rádio. E ainda bem que eles divulgam bastante, ainda bem que a APREC divulga bastante. Mas dizer que, recentemente, professor Joelmi, eu apresentei um projeto de lei que criava a Semana do Reumatismo. E com toda uma explicação anexa, lógico que não com sua grandeza, porque o senhor é de cátedra, mas a gente apresentou aqui em nome, inclusive, da cidadã Ana Paula, lá do bairro São José, que fez um estudo bacana e nos entregou, e a gente apresentou, e nós não vimos algo de concreto acontecer a partir do poder público, não é? Mas que bom que nós temos a APREC para fomentar, o próprio vereador, líder do prefeito, que está apresentando o projeto, certamente vai ter essa interlocução muito tranquila com o Poder Executivo e, portanto, todos os envolvidos estão de parabéns para chamar a atenção com relação a esse tema tão importante. Então, para não me alongar e não ser redundante, parabenizar e dizer que contem com o nosso apoio. Naturalmente, uma iniciativa benfazeja como essa não pode ser diferente. Vai contar com o nosso apoio e vai contar com a nossa torcida e a cobrança, junto com os demais vereadores e o autor do projeto, para que seja efetivamente colocado em prática o que é proposto, que deu entrada hoje, vai ser votado, acredito que já na próxima semana. Com a palavra, a vereadora Rita Monteiro. Eu quero parabenizar o vereador Adalto por ter trazido aqui na casa um tema tão importante, parabenizar também e cumprimentar a todos em nome de Haroldo e o professor Joemi, e dizer que é um tema importante, que nós temos realmente que discutir em busca de melhorar a situação de todos vocês. Quero dizer aqui que fico à inteira disposição de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Joemi, se vocês já têm a sede própria, para depois você me responder. Porque na administração passada eu fiz um projeto e pedi ao prefeito Raimundo Macedo para que doasse um terreno para a construção da sede de vocês. Eu não tive mais contato com Haroldo, nem com os demais, e eu gostaria que depois você me respondesse. Obrigada. Com a palavra, o vereador Damiano Firmino. Boa tarde, o senhor Antônio Joemi e o Haroldo, que foram convidados pelo vereador Adalto, né? Um tema bastante importante, que temos que chamar a atenção realmente. Hoje a fila de espera é bastante alta, né? Pacientes que precisam ser transplantados, são 974 pessoas que aguardam, né? E dessas 974, 78,9% estão na fila de espera para o novo rim, né? Isso representa 769 pessoas. Então é um número altíssimo, né? Sabemos das dificuldades que um paciente que sofre de doença renal crônica tem, às vezes por conta do poder público, né? De ter um carro para poder levar esses pacientes até uma unidade que faça diálise. Então, desde já, quero parabenizar por esse tema, o senhor que é conhecedor, bastante conhecedor do tema, e dizer que sua vinda nesta casa é muito importante para esclarecer algumas dúvidas sobre essa fila de espera e também as dificuldades que um transplantado tem, até às vezes em fazer uma diálise, que é muito difícil, não só no Ceará, mas também em todo o Brasil. Parabéns. Professor Joemi, você tem... Só falar, senhor presidente. Pronto, com a palavra o vereador Demonte Agra. Parabenizar também o vereador Adalto Araújo, né, por esse tema muito importante, muito relevante, que é a saúde, né, e principalmente essas questões peculiares, né, que é a questão dos rins, né, que muita gente até desconhece, mas que acomete muita gente. No começo do ano, uma pessoa entrou em contato comigo, estava no regional e queria uma transferência para Santo Antônio. E aí eu tenho um colega meu que ele é médico, fui tentar falar com ele, mas no pequeno intervalo de tempo que eu tentei falar com ele, a pessoa já me ligou dizendo que a pessoa tinha
falecido já. Então, assim, é uma coisa muito grave, muito séria. E a associação é importante realmente para dar um suporte àquelas pessoas mais que não têm muito esclarecimento, né? Acho que tem um apoio das pessoas que vêm de fora, talvez, e precisa de fato contar com o poder público, né? Realmente o poder público não pode virar as costas para essa questão, tem que dar o apoio, porque saúde é realmente uma competência do poder público. E eu creio que vocês estão tendo esse apoio, mas sempre precisa de mais, porque as demandas vão aumentando, as coisas vão ficando mais difíceis. E por isso vocês estão aqui também, né, para fazer essa parceria com a gente. E creio que vai dar tudo certo. E não deixe de visitar a nossa casa em busca de apoio, tá bom? Parabenizo também o professor Joelmir, deu sua explanação muito bem feita. E volte mais vezes, professor. Parabéns. Com a palavra o vereador Barreto. Senhor presidente, eu não tive a oportunidade ou a infelicidade de não ter ouvido o começo, as primeiras palavras do professor, mas pelo que os senhores vereadores, os colegas estão falando, é um assunto de muita importância e que não é interessante que mais vezes venha a essa casa e que estamos aqui de portas abertas, quanto a mim, quanto a esse vereador que me fala. Parabenizo ao vereador Adalto pela trazida, pelo convite de Vossa Senhoria a essa casa, e que estamos de portas abertas e pode contar com essa casa, que eu acredito que será tranquilo, qualquer projeto, qualquer algo dessa natureza. Lhe parabenizo e até agradeço a sua presença. Professor Joelmir, você tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, muito brevemente, só para mais uma vez registrar o agradecimento. Eu acho que foi importantíssimo esse momento da gente hoje. Concordo plenamente com a fala dos senhores e das senhoras. Ele não pode se encerrar aqui, esse diálogo tem que ser um diálogo permanente, né? Essa causa é uma causa que junta, que aglutina muita gente, porque ela é muito nobre e ela é justa. Vereadora Rita, a gente sabe de que foi aprovado nesta casa, inclusive a doação do terreno, né, a partir da iniciativa da senhora, mas o Executivo Municipal nunca nos chamou para efetivar a doação, né? E aí a gente ficou um pouco aguardando isso, não fomos oficialmente comunicados, inclusive não houve uma recusa oficial, não é, Haroldo, que estava à época como presidente, mas o fato é que nunca foi efetivado e imagino eu não conheço o processo, mas imagino eu que por decorrência de prazo, essa doação já tenha sido cessada, inclusive, né? Por decurso de prazo, a doação tenha cessado, mas precisaríamos voltar. O fato é que a APREC nunca foi chamada a receber a doação que esta casa autorizou, né? Enfim, no mais é agradecer, mais uma vez, agradecer a iniciativa, né, a parceria do vereador Adalto, que se colocou à disposição para ser porta-voz, e de novo dizer, eu não falo aqui por mim, né, eu tenho o prazer e a honra de ser porta-voz de um coletivo, que é a Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri, me coloco à disposição desta casa para discutir a pauta, como tenho feito isso com a APREC, e, no mais, agradecer a atenção de todos, e, pelo que a gente viu aqui, me parece que o projeto de lei será aprovado, porque a maioria das manifestações já estão asseguradas, né? Muito obrigado a todos, um abraço. Questão de ordem, vereadora Rita Monteiro. Eu gostaria de pedir ao líder do prefeito para que a gente reativasse esse projeto que foi solicitado, o terreno para a construção da sede de vocês. E, mais uma vez, quero dizer que pode contar com o meu apoio. E irei conversar com o prefeito em relação a esse terreno, que foi uma solicitação feita e aprovada aqui na casa, na administração passada. Obrigada. Agradeço em nome do Poder Legislativo e em meu próprio a presença do senhor Antônio Joelmir Pinho, assim como agradecendo a presença de todos os pacientes renal da associação e dizer que os esclarecimentos foram oportunos para o conhecimento de todos. Contem com o apoio de todos os edis juazeirenses na aprovação do projeto de lei e autoria do vereador Adalto Araújo. Fique à vontade nesta casa para continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos.